Olá, amigos! Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à série Verdades e Profecias da Bíblia. Nós agradecemos você por estar aqui. Queremos pedir a você que na descrição do vídeo você pode acessar todas as outras palestras que já fizemos e você possa transmitir e compartilhar esperança com seus amigos. Nós estamos chegando aos últimos dias da história humana. O Evangelho está sendo pregado a todo mundo. Convidamos você a ser um compartilhador de esperança. Envie. Se você está aqui no YouTube, inscreva-se aqui no canal, aperte, clique ali no sininho para você receber os vídeos cada vez que postamos aqui. Tá bom? Se você está no Facebook, também na descrição do vídeo, vamos deixar aqui os links. Já fizemos aqui 9 estudos importantíssimos da Palavra de Deus. Se você ainda não assistiu, pode assistir todos eles. Tá legal? E também compartilhar com seus amigos. Vamos aqui falar hoje de algo muito importante na Palavra de Deus, que é a lei de Deus, a sua lei. Vamos convidar a Deus aqui através de uma oração? Feche os seus olhos, ora comigo. Nosso Senhor e Deus, poderoso Pai, invocamos o Teu nome neste momento, que Teu Espírito esteja conosco nesse estudo. Abençoe cada palavra que for dita e cada verso da Bíblia que for lido. Em nome de Jesus oramos, agradecendo por tudo, por Tua presença. Amém. Queridos, nós vamos hoje falar então um assunto muito importante. Nós estudamos ali as 9 palestras que fizemos sobre a criação, sobre a volta de Jesus, sobre o plano da salvação, a origem do mal, a volta de Jesus, como será a volta, o milênio, o novo céu e a nova terra. E hoje vamos entrar em uma outra linha também teológica de assuntos, outras aulas aqui que teremos. Hoje falaremos sobre a lei de Deus. Quando nós falamos em lei ou mandamentos, nós temos que diferenciar algumas coisas aqui. Eu gostaria de falar com você. Primeiro, com vocês, temos primeiro a lei moral dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos por Deus. Ele escreveu em 2 pedras, e entregou a Moisés. Então, esta é a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. A Bíblia fala de outras leis. Por exemplo, a lei cerimonial, as cerimônias, as leis de sacrifício. Estas outras leis que teremos aqui, Moisés escreveu num livro. E Deus disse para ele escrever no livro. Diferentemente da lei moral que Deus escreveu em pedras e deu para Moisés, que também Moisés depois escreveu no livro. Mas são leis diferentes. As leis cerimoniais de sacrifícios, por exemplo, os sacrifícios foram até Cristo. Quando Jesus morre na cruz, todos os sacrifícios de animais, de cordeirinho que se fazia no templo, aquilo ali se tornou inválido. Por quê? Porque o verdadeiro cordeiro morreu na cruz. Os ensinamentos dos sacrifícios no templo, muitas coisas proféticas ainda têm que se cumprir com relação ao templo, mas o sacrifício em si não se faz mais. Nós vamos estudar isso em breve também aqui. Deus deu leis de saúde, leis sanitárias para o povo de Israel, e Moisés escreveu tudo também em livros. Essas leis foram importantes naquela época e são importantes também hoje, os seus princípios. E também Deus deu leis civis para a nação de Israel, que era ali uma teocracia, Deus é que comandava a questão das leis na época. E muitas dessas leis, não estamos mais no contexto dessas leis civis, mas algumas coisas podem ainda ser aplicadas, muitos princípios dessas leis civis podem ser aplicadas também. Hoje não somos mais um Israel, uma nação, somos Israel dentro das nações, e cada nação tem a sua constituição. Tá legal? Mas hoje vamos tratar aqui da lei moral, os 10 mandamentos. Esta lei foi abolida, esta lei foi cravada na cruz, essa lei ainda é vigente hoje, temos que guardá-la. Qual é a relação entre a lei e a graça? Isso que nós vamos também falar um pouquinho aqui. Entender essa relação entre a lei e a graça. Somos salvos pela lei, somos salvos pela graça. O que diz a palavra de Deus? Muitas pessoas fazem confusão com esse assunto. Bem, antes de entender sobre lei, temos que entender sobre o pecado. O que é pecado?
Qual é o conceito de pecado? Eu poderia falar aqui, dar vários conceitos meus ou do dicionário, mas vou dar o conceito bíblico de pecado que está em 1 João capítulo 3, verso 4. João diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, segundo a Bíblia, pecado é transgressão da lei. Ou em algumas outras versões vai dizer iniquidade. Iniquidade é transgressão da lei de Deus. É quebrar a lei de Deus, é violar a lei de Deus, é invalidar a lei de Deus. Tudo isso é pecado. Os 10 mandamentos, a lei moral diz não mentir, não roubar, não matar, não cobiçar, não adulterar, não cometer ali idolatria. Se alguém faz tais coisas, está quebrando a lei, está pecando. Então, pecado, queridos, é transgressão da lei. Em Romanos capítulo 4, verso 15, Paulo vai dizer algo muito interessante. Se não houvesse lei, o que deixaria de existir? Segundo Paulo ali, se não houver lei, o que deixa de existir? Romanos 4,15, Paulo vai dizer, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Veja que interessante, se não há lei, não há transgressão, se não há lei, não há pecado, Paulo está dizendo aqui. Então, a lei é importante, se não há lei, não há transgressão. Aqui diz que a lei suscita a ira. Uma lei, quando a lei de Deus, quando ela é guardada, quando ela é cumprida, ela é tranquila, ela é ótima, né? Mas se ela é transgredida, o salário do pecado, da transgressão da lei, é a morte. Segundo Romanos 6:23. Então, o pecador, né, aquela pessoa que transgride a lei, ela deve morrer, deve pagar pelo seu erro. Por isso que a lei, ela suscita a ira. Quando ela é guardada, Adão e Eva, quando viviam lá no jardim do Éden tranquilo, obedecendo a Deus, estava tudo perfeito. Mas a partir do momento que eles desobedeceram, transgrediram a lei de Deus, não amaram a Deus sobre todas as coisas, o que aconteceu? A ira, né, o mandamento transgredido suscita a ira contra o pecador. É interessante quando Paulo vai falar isso em Romanos 7, do verso 7 até o 12, ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Então Paulo está dizendo aqui que a lei não é pecado, o problema não é a lei, o problema é o pecador que transgride a lei. E aí ele vai continuar: outrora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Ou seja, uma lei que o protegia, era um muro de proteção, né? Não matar, não mentir, não roubar. Quando ela é transgredida, agora ela condena o pecador. Então a lei, ela passa, que é para a vida, se ela é obedecida, ela torna-se para a morte quando é desobedecida. Ela vai condenar o pecador. Mas Paulo vai dizer no verso 12 de Romanos 7, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então o problema não é a lei, o problema é o pecador. O mandamento ele é santo, ele é justo, ele é bom. Quando a lei é cumprida, está tudo ok. Se a lei é transgredida, se alguém matou, a lei vai agora condenar essa pessoa. Né? Pode a lei de Deus nos justificar ou salvar? É muito importante você ler o capítulo 3 de Romano na sua, né, completa forma. Se você pegar alguns versos ali separadamente, você vai se complicar. Mas você tem que pegar o que Paulo está dizendo na teoria aqui da justificação e da graça. Leia o livro por completo, leia o capítulo inteiro. Tá? Mas pode a lei de Deus nos justificar? O que Paulo fala da lei e da graça? Né? O que Paulo fala sobre a lei? Em Romanos 3, capítulo 20, ele vai dizer assim: visto que ninguém será justificado diante dele, diante de Deus, né, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então note aqui, queridos, que ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. Né? A lei ela não é método de salvação. Ela só mostra o pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei é como um espelho, né, que nos mostra a salvação, o nosso pecado, né, aliás, e uma necessidade de salvação.
Por exemplo, você olha no espelho e você está todo sujo. Imagina ali que fosse, as manchas são as manchas do pecado, né? Então você olha para a lei e a lei te diz que você está sujo. Se alguém matou, se alguém roubou, se alguém mentiu, né? Então a lei é um espelho que mostra o pecado. Agora, qual o problema? É o espelho? Né? Qual é a solução? É o espelho? Não. O espelho está simplesmente ali te mostrando um problema, né? Mas ele não te traz a solução. Você não vai para se limpar agora, você precisa se limpar. Você não vai pegar o espelho e esfregar no rosto, esfregar no corpo. Não vai adiantar. Você precisa de quê? De água e sabão. Você precisa da água da vida, né? Se lavar no sangue do Cordeiro, como diz Apocalipse capítulo 22. Você necessita do sabão, que é Cristo, né? Que nos limpa do pecado. Então a lei, ela não está ali para resolver o problema do pecado, né? Para resolver o problema do pecado, precisamos de um Salvador, que é Jesus. Ninguém será justificado diante de Deus por guardar a lei. A lei não é método de salvação. A justificação é um ato de Deus, né? Não depende do ser humano, independente de nós. Ele resolveu no seu coração, né, nos salvar, traçou o plano dele morrer pelos nossos pecados, Jesus nascer aqui, viver, morrer, ressuscitar e nos dar a vida eterna. A morte que nós deveríamos morrer, né, Cristo passou por ela. Então a salvação, a justificação é um ato divino. Acontece no nível dele. Não tem a ver aqui diretamente com nós. É óbvio que a justificação nos afeta, porque Deus nos justifica, né, mas não por nosso esforço ou por as obras da lei. Paulo, continuando em Romanos capítulo 3, 24, né? Através de que nós somos justificados? Veja ali, Romanos 3, 24, mesmo capítulo ali. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados não pela lei, somos justificados pela graça de Deus, né? Alguns dizem que no Antigo Testamento as pessoas eram justificadas pela lei e hoje nós somos justificados pela graça. Queridos, isso é um equívoco muito grande. Nunca houve homem nenhum na história humana. Ali Paulo vai falar no verso 20, né? Ninguém seria justificado pela lei. Todo ser humano, desde Adão, ele é justificado pela graça de Deus. A única diferença é que no Antigo Testamento, e a graça de Deus se manifestou na cruz, na morte de Jesus, no sacrifício que ele fez por nós. E no Antigo Testamento, eles olhavam para frente, para o futuro, para a cruz. Nós hoje, aqui no ano 2020, né, olhamos para trás, olhamos para o passado, há 2000 anos atrás, o sacrifício que Jesus fez por nós. Então, ninguém será justificado pelas obras, né? Somos justificados gratuitamente por sua graça. E em Tito fala que a graça de Deus se manifestou na cruz do Calvário, né? Mediante a redenção que temos lá. Paulo continua no capítulo 3 ainda, ele vai dizer no verso 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seja, nós somos justificados pela graça de Deus mediante a fé, né? Independente das obras. Não adianta eu me esforçar para me salvar, guardar mandamentos para me salvar, porque eu já sou pecador. Nós já nascemos num contexto de pecado nesse mundo. Necessitamos desesperadamente de um Salvador. Nós guardamos a lei, né, não para ser salvos, mas porque fomos salvos. Veja, aí você conclui, então, muitas pessoas tiram a conclusão equivocada, que nós somos salvos, que nós não precisamos da lei. Que a lei, que Paulo está eliminando a lei. Ele fala que nós somos justificados gratuitamente pela graça, não por obras. E ele conclui aqui no verso 28, né? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independente das obras. Aí muitas pessoas eliminam as obras e eliminam a lei. No verso 31, veja o que ele vai dizer. A fé anula ou nos isenta de guardar a lei? Paulo em Romanos 3:31 vai dizer assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, queridos, veja, nós vamos então anular a lei de Deus por causa da fé, por causa da graça? Paulo fala de maneira nenhuma. O problema não é a lei, né? Antes confirmamos a lei de Deus.
né? A lei de Deus não pode ser abolida. É por isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, verso 17 a 19, ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Ele veio para cumprir a lei. Muitas pessoas colocam palavras na boca de Jesus ou na boca de Paulo que eles não disseram. Muitos vão dizer, Paulo anula a lei, né? Paulo fala, não, antes confirmamos a lei. E o próprio Jesus diz, não penseis que vim revogar a lei ou abolir a lei. Eu vim cumprir. Se Jesus tivesse falhado em um mandamento que fosse, né, ele teria sido um pecador e não poderia ter sido o nosso Salvador. Adão e Eva não cumpriram a vontade de Deus. Aqui está o mundo hoje na miséria, né? E Jesus veio para fazer o que Adão e Eva não fez. Vencer o mal, vencer o pecado, né? Guardar os mandamentos de Deus. Ele diz, não vim revogar a lei, eu vim cumprir, né? Veja aqui o verso 18, ele vai dizer, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Né? A terra e o céu, queridos, não vão passar. Deus vai refazer nova a terra, né? Mas aqui ele faz, né? Jamais passará nada da lei. Aquele, pois, verso 19, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, aquele que guarda os mandamentos, ensina a guardar, será exaltado por Deus. Aquele que não guarda os mandamentos e ensina as pessoas a não guardar, segundo Jesus, será considerado zero, ou seja, não estará no reino de Deus. Em Tiago, capítulo 2, versos 10 e 11, ali diz algo interessante, Tiago. Culpado de um, culpado de todos. Veja lá, ele diz, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei de Deus. Então, se a pessoa guarda 9 mandamentos e deixa de guardar um, ele está transgredindo e é culpado da transgressão de toda a lei de Deus. Porque os simples ouvidores da lei não serão justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 2:13. Veja que interessante. Paulo está dizendo aqui que aqueles que praticam a lei serão justificados. No capítulo 3, ele fala que ninguém será justificado pelas obras da lei. Ele está se contradizendo? Óbvio que não. Paulo está dizendo aqui, queridos, que a pessoa também que é justificada por Deus, pela graça de Deus, não pela lei, a pessoa que é justificada, que é salva, ela vai guardar os mandamentos, ela vai praticar a lei, ela não vai roubar, não vai mentir, não vai matar, não para se salvar, mas porque já foi salva. Quem já foi salvo por Cristo, quem foi salvo pela graça de Cristo, vai andar nesse mundo testemunhando do amor de Deus e amando as pessoas, amando a Deus sobre todas as coisas e praticando a lei. Então, aqui diz Paulo, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas o que pratica a lei hão de ser justificados. Não basta só ouvir, mas temos que também praticar a vontade de Deus. Então, a questão da lei e da graça, nós somos salvos pela graça de Deus. Isso é óbvio. Ninguém será salvo pela lei. Mas aquele que é salvo pela graça, anda guardando os mandamentos de Deus, terá um comportamento exemplar, porque foi salvo por Jesus, mas não para se salvar. Nós não podemos nos salvar pelos nossos esforços. Não podemos nos justificar pelos nossos esforços. Não podemos comprar a salvação. Então, se fosse nossos esforços, eu mereceria a salvação. Então, Jesus era obrigado a me dar. Aí já não é graça. Então, a salvação vem da graça de Deus. O nosso esforço está no campo da santificação. Vou me esforçar para, no campo da santificação, deixando o pecado,
e andando com Cristo. Ok? O que foi abolido na cruz? Esse é um outro problema, né? Muitas pessoas têm uma confusão com isso. Veja Colossenses 2,14. Né? Veja o que Paulo diz ali. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Aqui Paulo está dizendo, né, de algo importante. Na cruz, cancelou o escrito de dívida. E muitas pessoas falam, não, cancelou a lei. Não, queridos. O escrito de dívida, no grego, é a palavra keirógrafon. Essa palavra é como se fosse uma nota promissória. Né? Ele cancelou a nota promissória. Quando Adão e Eva, lá no passado, pecaram contra Deus, né? Jesus havia dito para eles, Deus havia dito lá, se eles pecassem, se eles comessem do fruto, se eles desobedecessem, quebrassem os mandamentos de Deus, eles iriam morrer. Né? No dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Mas naquele dia, Adão e Eva não morreram, mesmo depois de tendo pecado. Por quê? Porque Deus se colocou ali à disposição para morrer no lugar de Adão e Eva, vir a este mundo. Só que ele não morreu ali na cruz, no Jardim do Éden, ele veio morrer 4.000 anos depois. Né? Então teve toda uma história do Antigo Testamento. Mas lá no Jardim do Éden, Jesus assinou uma nota promissória. Né? Quando você tem uma dívida e não tem como pagar, você assina uma nota promissória que vai pagar futuramente. Depois, quando você paga, você pega a nota promissória de volta. Então, Jesus, na realidade, ele assinou. Deus assinou uma nota promissória. Né? Aqui está uma nota, um exemplo. Né? Lá no ano 30, essa nota, o vencimento da nota seria provavelmente ali no ano 30, ali onde Jesus morreu. Né? Um sacrifício único. Né? O preço foi a morte de Cristo. A pagar a quem? A pagar para a própria divindade. Né? Uma nota promissória. O sangue de Jesus derramado na cruz. Né? E ali, quem expeliu, né? quem emitiu a nota foi o próprio Cristo que escreveu no Jardim do Éden. Né? E quando Cristo morre na cruz do Calvário, esta dívida, Deus não poderia simplesmente perdoar Adão e Eva ali, vamos começar de novo. Não, o salário do pecado é a morte eterna. Né? Não tem outro jeito. Né? Sem derramamento de sangue, Hebreus vai falar, Paulo fala em Hebreus, não há remissão dos pecados. O sangue precisava ser derramado, ou do homem ou de Deus. Então Deus preferiu ele mesmo derramar o seu sangue. Só que ele não fez isso lá no Jardim do Éden, ele vai fazer 4.000 anos depois. Esse escrito de dívida, essa dívida que Deus tinha, né? Aliás, o ser humano tinha, Deus pegou para ele, né? E cravou na cruz, né? O queirógrafon. Então Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E hoje ele pode nos dar a liberdade, porque ele nos comprou com o seu sangue. Todo aquele que crê no sacrifício de Jesus será salvo. Né? Existe um equilíbrio entre a lei, a graça e a lei. Veja o que Paulo continua falando em Romanos 6, capítulo 6, verso 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, ou seja, transgredindo a lei, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Né? Então, eu sou salvo pela graça, vou continuar pecando? Paulo fala de jeito nenhum. Veja o verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. Veja que interessante aqui. Paulo fala, né, que o pecado não deve reinar na nossa vida. Se nós somos alcançados pela graça de Cristo, temos que nos livrar do pecado, né? Abraçar, segurar na mão poderosa de Deus, clamar a Ele forças e poder do Espírito Santo para viver uma vida consagrada a Ele. O pecado, ele é terrível. Veja o verso 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Então, quer dizer, eu vou continuar pecando, transgredindo a lei porque estou debaixo da graça? Paulo fala de modo nenhum. Lá no verso capítulo 3, 31, ele fala, antes confirmamos a lei. Agora, o que é estar debaixo da lei e debaixo da graça? Hoje nós estamos debaixo da graça de Cristo. Né?
Ele cravou o espírito de dívida lá na cruz. Nós não temos mais a dívida. Ele pagou a dívida por nós. Agora temos que entregar a nossa vida a Ele, né? Nós não estamos debaixo da lei. O que é estar debaixo da lei? Estar debaixo da lei, queridos, é viver debaixo da condenação da lei, né? Muitas pessoas não entendem isso. Certa vez eu dei um estudo bíblico para um rapaz, e eu expliquei para ele isso. Ele havia, infelizmente, participado de um assalto, ele se envolveu com pessoas, né, de mau comportamento, e acabou participando de uma quadrilha, e nesse assalto mataram um policial. Mas não foi ele que matou, mas ele estava ali no meio, acabou sendo preso e pagou por isso. Mas um dia ele foi solto, né? Antes da hora, né? Pela graça de Deus, o evangelho o alcança na prisão. E eu expliquei para ele, né? Veja, você cometeu um crime, né, transgrediu a Constituição do país e você foi preso. Então você foi condenado pela lei. Você estava debaixo da condenação da lei. Eu que não participei de assalto, não participo, né, eu procuro andar certinho, sou um bom cidadão, eu não fui condenado pela lei. A lei me protege, né? Então a lei, a Constituição é para nos proteger. A lei de Deus é a mesma coisa. Agora, quem transgride a lei, quem comete crime, vai ser condenado pela lei. Então ele foi para a prisão, por quê? Porque ele estava debaixo da lei, da nossa Constituição. Agora, erro, que vivo guardando a Constituição, eu estou debaixo da graça do governo, né? Vamos assim dizer. E na lei de Deus é a mesma coisa. Quem transgride a lei está debaixo da lei. Quem guarda a lei, quem está salvo por Cristo, né? Anda protegido por Deus, guardando os mandamentos, está debaixo da graça, né? É uma coisa bem óbvia. Tiago, capítulo 2, verso 12, Tiago vai dizer assim: falem e vivam como pessoas que serão julgadas, pela lei que nos dá a liberdade. A lei de Deus é uma lei de liberdade. Liberdade de quê? Da condenação do pecado. Liberdade do mal, né? Nos livra do mal. Uma pessoa que não vai matar, não vai roubar, não vai mentir, vai amar Deus, né? Vai respeitar o seu santo nome, não terá outros deuses. Tudo isso, né, nos faz protegido, nos protege contra o mal, contra o pecado. Veja, seremos julgados pela lei da liberdade. A lei de Deus, os mandamentos, é lei de liberdade. Aquele que quebra os mandamentos será condenado pela lei. O julgamento, a base do julgamento de Deus é a lei de Deus. Sempre você vai ver julgamento e lei andando de mãos dadas, né? Não seremos salvos pelas obras, mas seremos condenados pelas obras. Jesus não disse: darei a cada um segundo as suas obras. As obras não nos salvam, mas seremos condenados por ela. Certa vez eu vi um padrinho aqui, né, de um homem recebendo uma multa, né, de um guarda. E ele vai dizer assim: mas Senhor, estou debaixo da graça, não estou debaixo da lei, portanto sou livre. Ou seja, eu sou livre para transgredir, né, a lei de trânsito. E o guardinha vai dizer: olha, cavalheiro, obedeça à lei e é exatamente o que te faz livre. Pois se tivesse obedecido à lei, eu não estaria aqui te multando. Quer ficar livre de multas? Obedeça à lei, né? Esse exemplifica bem o que a questão da lei e da graça, né? Veja, a lei e a graça. O pastor Luiz Gonçalves também exemplifica de maneira inteligente a questão da lei e da graça. Ele vai dizer assim, que o pregador, né, vai à igreja pregar o evangelho que fala de Jesus, que morreu e nos deu a sua graça. Morreu por nós na cruz e nos deu a sua graça, para nos livrar do pecado, que é a transgressão da lei, né? Esse é um exemplo bem interessante. Veja, se tirarmos a lei de Deus, você vai ter um problema. Por quê? Porque onde não há lei, Romanos diz, Paulo diz em Romanos, onde não há lei, não há pecado. Então, se você tira a lei, abole a lei, remove a lei, você, obrigatoriamente, se não há lei, não há pecado, né? Se não há lei, se não há pecado, não há condenação, não há pecado, então você tem um problema. Para que a graça?
a graça também anula, né? Se você anula a graça, você anula também a morte de Jesus na cruz, né? E se não tem graça, não tem Jesus, não precisamos de um Salvador, porque não existe pecado, salvar de quê? Se não há pecado, se não há lei. Então, para que evangelho? Você anula o evangelho, né? E se não é evangelho para pregar, para que igreja? E para que pregador? Não há necessidade. Então, veja, se você anula a lei, você anula tudo praticamente. Todo o evangelho, né? Todo o evangelho é nulo. Mas, graças a Deus, precisamos de todas essas etapas, inclusive da lei de Deus, né? Os 10 mandamentos, como já dissemos aqui no início, foram escritos lá em Êxodo 31:18, você pode ir lá, pelo próprio dedo de Deus, né? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Os mandamentos não são inspirados. Ele deu ele mesmo, né? Escritos em pedras, em 2 pedras. Provavelmente a primeira pedra ligado aos mandamentos relacionados a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois uma outra pedra, 6 últimos mandamentos, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Veja os 10 mandamentos ali em Êxodo capítulo 20, verso 3 a 17. Também em Deuteronômio capítulo 5, Moisés vai repetir os mandamentos, né, novamente. Mas aqui em Êxodo capítulo 20, foi a primeira vez ali os 10 mandamentos, né? Veja ali, primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, verso 3. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Segundo mandamento, não devemos nos prostrar diante de imagem, fazer nenhum tipo de imagem. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu empregado, nem a tua empregada, nem o teu animal, nem a visita das tuas portas para dentro. O quarto mandamento ligado ao dia de repouso. Por quê? Deus dá razão, porque em 6 dias fez o Senhor Deus, o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Quinto mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, verso 12, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo mandamento, não roubarás o teu próximo. Nono mandamento, não mentir para o próximo, ou seja, não dar falso testemunho contra o teu próximo, né? E o 10º mandamento, não cobiçar o cônjuge ou os pertences dos outros, né, do próximo. Então, esses aí são os 10 mandamentos. Agora, antes de Deus dar a Moisés a lei no Monte Sinai, existia lei e mandamentos? Muitos pensam que Deus deu os 10 mandamentos para os judeus, né, e não temos que guardá-los hoje. Veja, Deus fez uma aliança com Israel. E essa aliança ele escreveu em livro e escreveu também na pedra, né, os mandamentos. Mas antes, é óbvio que existiam mandamentos antes. Veja, por exemplo, em Gênesis 26, no livro anterior ao livro de Êxodo, onde Deus fez aliança com Israel, é o primeiro livro da Bíblia, em Gênesis 26, 5, falando sobre Abraão. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Abraão já guardava os mandamentos de Deus. Então, o mandamento não foi dado para Israel. Deus só escreveu ali em tábuas, né? Interessante que ele escreveu em pedras, né? E pedra é o símbolo de eternidade, né? Para sempre. Veja também nos livros poéticos, o que fala os livros da Bíblia, os livros poéticos sobre a lei de Deus, né? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos, né? Provérbios 3:1, filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, né? Eclesiastes 12, versos 13 e 14 diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, de tudo que você ouviu sobre religião, sobre Bíblia, Salomão diz
O resumo é: teme a Deus, ou seja, ame a Deus, respeite a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Verso 14 ele vai dizer: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Veja, Deus vai trazer a juízo todas as obras. Veja, julgamento, juízo ligado com o mandamento, né? Ligado com a lei de Deus, ligado com as obras. Boas obras, más obras, né? Então, tudo que tiver escondido, tudo que for feito pelo homem, nós vamos dar conta diante de Deus. Então, tema a Deus, queridos, e guarde os seus mandamentos, né? Veja, continuando, Malaquias, Paulo vai dizer em Malaquias capítulo 4, verso 4, o último livro da Bíblia, os últimos versos da Bíblia, Malaquias, desculpa, não Paulo aqui, Malaquias vai dizer: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi no Monte Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Finalzinho do Antigo Testamento, as últimas palavras, Malaquias fala, né? Lembrai-vos da lei de Moisés. Uma vez uma pessoa falou comigo: olha, não temos que mais guardar a lei de Moisés no Novo Testamento, é só no Antigo Testamento. Aí eu fui com ele em Hebreus, onde Paulo vai dizer no capítulo 10, né? Paulo vai dizer assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, se nós conhecemos a verdade, conhecemos a lei de Deus e vivemos deliberadamente em pecado, transgredindo a lei de Deus, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados. E ele continua no verso 28. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Veja, Paulo vai escrever muitos anos depois de Cristo, né, que aquele que rejeita a lei de Moisés deverá morrer no julgamento final de Deus, né? João capítulo 14, verso 15. Que mais disse Jesus sobre os mandamentos? Jesus diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Não guardar mandamento para ser salvo, porque Jesus é o nosso Salvador, somos salvos por ele, mas porque nós amamos a Jesus, e se o amamos, guardamos os seus mandamentos. Jesus diz assim: os meus mandamentos não são pecados, não são pesados, né? O meu jugo é leve. E ele continua em João capítulo 15, verso 10, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço, né? Em Marcos capítulo 12, e João também fala, né, do novo mandamento. E muitas pessoas se confundem, e aqui estão dizendo agora que existem só 2 mandamentos, né? Que Jesus fala dos novos mandamentos. Vamos ler Marcos capítulo 12, versos 28 a 31. Um dos escribas perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus: o principal é, presta atenção agora, queridos, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Então Jesus vai responder aqui para... O principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força. E o segundo é: amarás o próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então Jesus aqui dá 2 mandamentos. E o pessoal fala: tá vendo? Esse é o novo mandamento, agora só existem 2 mandamentos. Mas veja só. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5, quando Deus dá a lei para Moisés diante do povo, ele vai dizer: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Interessante que Jesus, na realidade, ele não dá um novo mandamento. Ele simplesmente cita algo antigo, né? Amar a Deus de todo o coração e toda a força não é novo. Talvez seria novo para o povo ali na época que Jesus estava vivendo, porque eles não estavam amando Deus sobre todas as coisas. Então, queridos, amar a Deus de todo o coração, Jesus simplesmente aqui cita um texto antigo. Ele não está dando algo novo, de maneira nenhuma. Lá em Levítico, capítulo 18, no Antigo Testamento também, capítulo 19, verso 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento que Jesus disse.
né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamentos maior do que esses. Ou seja, Jesus não está dando nada novo. Ele está simplesmente citando algo antigo, do passado. A lei de Deus, ela se baseia em dois fundamentos, né? Os primeiros 4 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Os 6 últimos mandamentos é o nosso amor para com o próximo. Então a lei, ela se resume em amar a Deus, guardando os 4 mandamentos primeiros, e amar ao próximo também. Não é nada novo, né? Só que na época de Jesus faltava amor no coração das pessoas. E tanto Jesus como os discípulos vai exaltar a lei e o amor na lei. Eles iam muito pela letra e esqueciam do amor, né? Veja, a lei de Deus, então, ela se baseia em guardar, né, os 4 primeiros mandamentos com relação a Deus e os 6 últimos mandamentos para o nosso amor para com o próximo, né? João ou os discípulos deram algum novo mandamento? Eles ensinaram um novo mandamento, a não ser o amor? Veja só o que diz João, no capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versos 7 e 8. Nas cartas que ele escreve ali, no finalzinho da Bíblia. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Então João fala ali, amados, não escreva mandamento novo, não diga que eu estou dando mandamento novo. Aí ele continua, todavia vos escrevo um novo mandamento. Aí ele vai dizer mais para frente, ame seu irmão e permaneça na luz. Então, não, de maneira nenhuma aqui João está dando um novo mandamento. Ele ainda fala, olha, não estou dando novo, tá bom? Mas agora o novo mandamento eu dou para vocês. Vocês não estão praticando isso, né? Quem guarda os mandamentos tem que amar, né? Amar ao próximo, amar a Deus, né? Se você não ama, você está nas trevas, ele vai dizer. Então, ele fala, né? Não se confundem, não digam que eu estou dando um mandamento novo, mas o mandamento é antigo. Amar a Deus e amar ao próximo também, né? Veja, como você sabe que está no caminho certo? 1 João 2,3, né? Tem tantas placas nesse mundo te dizendo o caminho que você deve seguir. Ó, vá por esse caminho, vá por esse, né? Mas tem um caminho certo. Tem um caminho que te leva corretamente. Como você sabe, né? 1 João 2,3, João dá uma dica para você não errar o caminho. Ele diz assim, ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Quer saber se você está no caminho certo? É se na tua igreja ou no lugar que você adora, ensina você a guardar os mandamentos. Não 8 mandamentos, não 7 mandamentos, não 9 mandamentos, mas ensina você a guardar os 10 mandamentos, né, que foram escritos pela mão de Deus, pelo dedo de Deus. Então, João aqui não deixa dúvidas, né? O caminho correto, o caminho certo é aquele que te ensina a guardar os mandamentos. Lembra de Jesus, capítulo 5, verso 19? Aquele que guardar a lei e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Aquele que não guardar e ensinar o povo a não guardar será considerado mínimo, zero no reino de Deus. Então, pense bem o que está sendo ensinado na igreja que você frequenta, né? Então, queridos, vejam, o que diz a palavra de Deus ser aqueles que não guardam os mandamentos. Este é um verso muito duro aqui de 1 João, capítulo 2, mas é um verso verdadeiro. João, ele não foi mentiroso e nem desonesto aqui. Ele diz a verdade, mas com amor. Ele vai dizer assim, aquele que diz, eu conheço a Jesus, a Deus, né? E não guardam os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz que segue a Jesus, que conhece a Jesus, que prega a Jesus, mas não guarda os mandamentos, não ensina a guardar os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. São as palavras de João, né? Eu estou só simplesmente aqui relatando o que diz João, mas é verdade, né? É verdade isso. Em Atos capítulo 24, verso 14, e no capítulo 25, verso 8, Paulo também dá o seu testemunho sobre a lei. Muitos dizem que Paulo aboliu também a lei de Deus, que somos salvos pela graça, não somos salvos pela lei, e não precisamos mais guardar a lei. Realmente, Paulo fala, nós somos salvos pela graça, mas ele nunca diz que não deveríamos guardar a lei.
Ele próprio, no final da sua vida, ali em 2 julgamentos diferentes que ele teve diante, os judeus estava ali condenando, né, acusando Paulo diante de Félix, diante dos governos ali, para condenar Paulo, para Paulo ser, então, condenado à morte. E Paulo vai se defender contra os judeus. Ele vai dizer ali no capítulo 24, verso 14, porém, confesso-te que, segundo o caminho, aqui chamam seita, cristianismo, né? Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Paulo, se estivesse transgredindo a lei e ensinando não guardar a lei, ele não poderia dizer aqui que ele acredita em tudo e segue tudo que a lei está dizendo e os profetas. No capítulo 25, verso 8, Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Paulo, de maneira nenhuma, feriu os princípios ensinados pelo judaísmo. Né? Então, ele não poderia ter falado isso se ele pregasse contra o judaísmo, se pregasse contra os mandamentos de Deus. Né? Então, é um absurdo dizer que Paulo aceitava e pregava transgredir os mandamentos, sendo que ele mesmo, a sua vida era pautada, né, pelos princípios judaicos cristãos, guardando a lei de Deus. Segundo Jesus, qual é a vontade de Deus? Salmo 40, versos 7 e 8. Esse texto, Paulo vai aplicá-lo em Hebreus a Cristo. Né? Então eu disse, eis aqui estou, no rolo de livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. A vontade de Deus é que nós vivemos uma vida consagrada a Ele, salvos pela graça de Deus, guardando a lei de Deus. Vontade de Deus ligada, né, à guarda dos mandamentos. Que advertência agora faz Jesus em Mateus capítulo 7, versos 21 a 23? Ele diz assim, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Qual é a vontade de Deus? É que nós guardamos os seus mandamentos. Jesus diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. A vontade de Deus é que vivemos uma vida consagrada a Deus, amando a Deus e amando ao próximo, né? Com amor realmente genuíno, voluntário, né? Aberto, desinteressado. Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. E ele continua no verso 22, muitos naquele dia, no dia da sua volta, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Veja, um grupo de pessoas que dedicaram a vida a Jesus, que expulsavam demônios, que expeliam, profetizavam em nome de Jesus, que faziam milagres, que falavam em línguas também, com certeza. Né? De repente, chega no final, Jesus diz para eles, então, verso 23, então lhes direi explicitamente, abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade, queridos? Transgressão da lei. 1 João capítulo 3, verso 4. Eles viviam, na realidade, transgredindo a lei de Deus. Aquele que, né, não ensinar e não viver e não guardar os mandamentos e não ensinar a guardar, será considerado o mínimo no reino de Deus. E Jesus, no verso seguinte, 24 e 25, ele vai dizer, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, que é considerado o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aquele que não pratica as palavras, né, não pratica a vontade de Deus, não guarda os seus mandamentos, vai ser como o homem que constrói a sua casa sobre areia. Vindo a tempestade, a casa que está sobre a rocha ficará firme. A casa que estará construída sobre a areia vai cair. Né? Provérbios 28, 9. Né? Veja aqui. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração é abominável. Né? Aquele que entendeu as leis de Deus, aquele que sabe que deve guardar a lei, mas não guarda até a sua oração, é abominável a Deus. Né? Terrível esse verso, mas é uma realidade, palavras de Deus. Né? Nos últimos dias, com quem e por que Satanás, o dragão, está irado? Contexto aqui de Apocalipse capítulo 12, o grande conflito entre o bem e o mal.
Aqui o diabo, em Apocalipse 12, considerado ali o dragão. Verso 9 diz que o dragão é Satanás, o diabo. Ele está irado contra quem? Aonde ele direciona a sua ira nos últimos dias da história humana para o remanescente? Ali diz assim, irou-se o dragão, que é Satanás, né, contra a mulher, a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O restante da descendência, ou da igreja, né, que o símbolo, a mulher é o símbolo da igreja em toda a Bíblia, a mulher pura, santa, a mulher de Deus, a sua igreja, né? Satanás está irado contra a igreja. Por quê? Porque a igreja guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, né? Então, queridos, Satanás está irado contra aqueles que estão guardando os mandamentos de Deus. Aqueles que estão transgredindo os mandamentos, ele está tranquilo. Ele está tranquilo. O problema dele é aqueles que estão ensinando as pessoas a guardar os mandamentos de Deus e tentam se esforçar para viver uma vida consagrada a Deus. Apocalipse 14, verso 12, aqui está a perseverança dos santos. Quem são? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja, fé ligada a mandamentos. Não somos salvos por guardar mandamentos, somos salvos pela fé, né? pela graça mediante a fé. Mas aquele que, né, tem fé em Jesus, ama Jesus, guarda os seus mandamentos, vive uma vida consagrada porque foi salvo por Jesus e não para se salvar. É bem diferente, entendeu? A lei de Deus, queridos, é a lei de amor. Quero convidar você hoje, né, e sua família também, para colocar a vida de vocês e o coração de vocês em Deus, entregando a sua vida a Ele. Lembrando que a lei de Deus não é para o nosso mal. A lei de Deus é para o nosso bem, para nos proteger. A lei de Deus é uma lei de amor. Como seria diferente esse mundo se vivêssemos todos guardando a lei de Deus, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo, não matando, não roubando, não mentindo, né, não adulterando. Então, todos os mandamentos de Deus sendo guardados nesse mundo. A gente viveria num mundo muito melhor, né? A lei de Deus é uma lei de proteção e de amor. Convido você hoje a entregar o seu coração a Jesus, colocar a lei de Deus no seu coração. No próximo tema, vamos continuar tratando nessa linha de pensamento. A lei de Deus, uma lei de amor para o nosso bem, para a nossa proteção. Que Deus abençoe você. Que você possa estudar esse tema e se aprofundar cada vez mais. Buscar realmente orando a Deus e a sua vontade. Vivemos num mundo onde abertamente o homem está numa rebelião aberta contra Deus. Transgressão do mandamento em todos os lados. O mundo está nessa condição, porque estão transgredindo e pisando a lei de Deus. Seja você diferente. Alguém que abrace a lei de Deus, ande com Deus, e debaixo da graça. E não debaixo da condenação da lei, sendo condenado pela transgressão dela. Que Deus abençoe a sua vida. Convido você a orar comigo mais uma vez. Deus abençoe. Nosso Deus, eterno Pai, nesse momento lhe agradecemos por estudar esse assunto tão interessante sobre a tua lei. Nós estamos, Senhor Deus, debaixo da tua graça. E mediante a fé, aceitamos a ti como nosso Salvador e o teu sacrifício, Senhor Deus, para a nossa salvação. Obrigado para nos salvar, por nos justificar. E nos ajude a nos apegar a ti. Somos fracos, pecadores, temos a natureza pecaminosa. Mas que teu Espírito, Senhor Deus, possa entrar na nossa vida cada dia, cada manhã, e nos dar o poder para vencer, Senhor Deus, o mal e o pecado. E assim vivermos uma vida consagrada a ti. Obrigado por tudo, nos abençoe hoje e sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a ti, a sua família também. Em breve vamos postar aqui o próximo estudo, na próxima semana. Recomendamos a você a Novo Tempo, em vários canais de TV e também na internet. Recomendamos você também, mais uma vez, para que você possa não só ouvir aqui a palavra de Deus, mas compartilhar os links que estão aqui, compartilhar esse vídeo também para a salvação de muitos, tá bom? Deus abençoe, até a próxima.